Sr. Primeiro-Ministro, o senhor é Primeiro-Ministro deste Governo há cerca de 75 dias. Desde então, não encontrou tempo para vir a esta Assembleia apresentar, por exemplo, o Orçamento de Estado. Mas encontrou tempo para vir apresentar a lei que consagra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi por causa dessa lei que escolheu, em 2010, vir pela primeira vez ao Parlamento. Não acha, Sr. Primeiro-Ministro, que aquilo de que o país precisa é um governo que tome prioritariamente como prioridade as medidas necessárias para atacar a difícil situação económica do país? Ou a lei que consagra o casamento entre pessoas do mesmo sexo é realmente uma prioridade em relação a essas medidas? Ou não serve antes, pior do que isso, como serviu para distrair os portugueses dessas outras questões? Sr. Primeiro-Ministro, o senhor fundamentou a sua proposta também em razões de constitucionalidade. Fundamentou-a no princípio da igualdade, na proibição da discriminação. O Sr. Ministro sabe com certeza que existem instituições constitucionalmente consagradas com competência para interpretar vinculativamente a Constituição e que já se pronunciaram sobre esta questão. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, sabe qual foi a decisão do Tribunal Constitucional sobre o pretenso direito fundamental ao casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sobre a proibição de discriminação que invocou? Não foi essa decisão, aliás, acompanhando, por exemplo, a posição da maioria dos países europeus, ou, por exemplo, do Presidente Obama, que o Sr. Primeiro-Ministro tanto gosta de invocar, não foi no sentido de que essa inconstitucionalidade, de que essa discriminação, de que esse direito fundamental não existem? Sr. Primeiro-Ministro, o senhor apresentou à Assembleia da República uma proposta que não prevê a possibilidade legal de adoção por casais do mesmo sexo. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que tratou desta questão logo na sua apresentação. Diz que são matérias diferentes, mas não lhe parece incoerente fundamentar o diploma que apresenta na proibição de discriminação, mas na ótica, na perspectiva do diploma que apresenta, sublinho bem nessa perspectiva, consagrar essa diferenciação ou excluir a adoção e dizer no próprio preâmbulo que afinal existe uma diferença relevante, social e politicamente, entre casais de sexo diferente e casais do mesmo sexo? Diz que estão em causa interesses de terceiros, que é uma matéria diferente. Mas eu pergunto-lhe, não estão também em causa interesses de terceiro, por exemplo, quando uma das pessoas que se casa com outra do mesmo sexo tem um filho menor, ou, por exemplo, na procriação medicamente assistida? Por que razão o diploma que propõe não preceitua simplesmente que é vedada a adoção por casais constituídos por pessoas do mesmo sexo? E antes usa uma formulação arrevesada e nem sequer introduz a alteração no Código Civil. Não sabe porque há realmente uma agenda já admitida, aliás, por alguns dirigentes do Partido Socialista, de futuramente vir a permitir a adoção por casais do mesmo sexo? Trata-se de perguntas concretas e agradecia, Sr. Primeiro-Ministro, respostas também concretas. Sr. Primeiro-Ministro, quero começar por dizer-lhe que nós temos muito orgulho na sua presença hoje aqui neste debate e também temos orgulho na circunstância desta ser a primeira iniciativa desta natureza apresentada pelo Governo perante a Assembleia da República. Por uma razão muito simples. Porque para nós os direitos estão sempre em primeiro lugar. E também sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, que historicamente aqueles que opuseram as preocupações materiais aos direitos, aqueles que procuraram estabelecer uma hierarquia entre o pão e os direitos, verdadeiramente não queriam nem o pão nem os direitos para todos. E é precisamente porque nós sabemos isso, que nós temos muito orgulho em estar hoje aqui a discutir este assunto com a presença do Primeiro-Ministro. Porque também sabemos uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, os líderes fracos constroem sempre motivos fortes para se furtarem aos combates difíceis. E os líderes fortes fazem exatamente o contrário. Tornam fracos os motivos porque sabem a importância das causas e sabem que o que conta não são os alibis, porque nós nos furtamos a tratar as grandes questões, o que conta é a nossa coragem e a nossa capacidade de tratar as grandes questões. E hoje o Sr. Primeiro-Ministro e o Partido Socialista está a dar esse contributo. E é por isso que eu também faço um apelo àqueles que legitimamente têm nenhuma divergência em relação a nós, em relação à questão da adoção. E o que faço esse apelo é que neste dia histórico,
Neste dia em que vamos dar um grande passo, e não é um grande passo dirigido apenas a uma minoria, é um grande passo dirigido a toda a sociedade, porque não está em causa a dignidade dos homossexuais, está de facto em causa a dignidade de toda uma sociedade. O que está em causa são os valores de uma sociedade. E neste grande dia, o apelo que eu faço é o apelo para que não apouquemos a importância deste dia. É para que não nos agarremos às pequenas questões para esconder a grande questão. E a grande questão é que hoje, nesta Casa, uma maioria clara vai concorrer para que se dê um grande passo no sentido de aumentar os direitos, de aumentar a liberdade e, sobretudo, de tornar a nossa sociedade uma sociedade mais digna e mais decente. Não faremos nós nenhuma sombra aqui sobre a importância do passo que se está a dar em matéria de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas não espero o Sr. Primeiro-Ministro, não espero o Governo que nós façamos alguma sombra sobre qualquer discriminação que persiste neste campo. Não faremos sombra sobre as discriminações, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro invoca que só tem mandato para resolver as discriminações no casamento. E eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se tem mandato para introduzir uma discriminação contra casais homossexuais no direito de se candidatarem à adoção. Não faço sombras sobre isso. O Sr. Primeiro-Ministro e a proposta do Governo auto-atribuem-se um mandato para discriminar, porque é disto que se trata. O Governo decidiu introduzir na sua proposta uma norma explícita de proibição de candidatura à adoção por casais do mesmo sexo. A proposta do Governo não mexe só no casamento, mexe também na adoção. No primeiro caso, para remover uma discriminação. No segundo caso, para introduzir uma discriminação. E esta é uma violação clara do princípio da igualdade consagrado no artigo 13º da Constituição da República. E, além do mais, é uma discriminação absurda e preconceituosa. Porque veja bem, Sr. Primeiro-Ministro, com a lei da procriação medicamente assistida, um casal de lésbicas pode ter filhos, mas não pode candidatar-se à adoção. Tem isto algum sentido, Sr. Primeiro-Ministro? É isto razoável? Se um casal de homossexuais se divorciar, cada um e cada uma tem o direito de se candidatar à adoção, mas enquanto casados ou casadas não o podem fazer. É isto razoável, Sr. Primeiro-Ministro? É isto humanista, Sr. Primeiro-Ministro? Não creio que o seja. Creio mais, Sr. Primeiro-Ministro. Creio que esta proposta do Governo pode ser lida como um recado, uma mensagem aos casais de pessoas do mesmo sexo. Divorciem-se se querem ser candidatos à adoção. E por isso perguntava-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, duas coisas muito concretas. Se pode explicar aos portugueses porque é que o Governo exerceu um mandato que não tinha, que foi o mandato para, em violação da Constituição, introduzir na lei uma discriminação sem sentido e profundamente injusta. E, em segundo lugar, queria-lhe perguntar se tem a coragem de dizer olhos nos olhos a um casal de pessoas do mesmo sexo as razões pelas quais não têm o direito de se candidatar à adoção. Nós não desistimos de pôr a claro as discriminações, todas elas, e de as combater. Nós não ficamos a meio do caminho, para utilizar as suas palavras. Muito obrigado. O Sr. Primeiro-Ministro diz que tem mandato para o casamento e é verdade. Diz que não tem mandato para a adoção e isso também é verdade. Perante uma situação em que o Tribunal Constitucional declare a proibição da adoção como inconstitucional, que uma de três coisas fará o Sr. Primeiro-Ministro? Desiste da lei, convoca ao referendo que agora mais de 90 mil pessoas solicitam, ou avança com a adoção sem mandato. É porque uma das três o Sr. Primeiro-Ministro vai ter de seguir e é bom que a deixe claro. Depois, o Sr. Primeiro-Ministro falou da sua geração, como sendo uma geração não complexada. Olha, a minha que veio a seguir, além de não ser complexada, é uma geração que se habituou a viver em liberdade. E por se habituar a viver em liberdade, acha que o Estado não tem absolutamente nada a ver com a felicidade de cada uma das pessoas. E, portanto, que a felicidade das pessoas não é matéria de discussão parlamentar, nem matéria de determinação política. E por isso mesmo,
é uma geração que não se basta com a tolerância, porque a tolerância também é preconceituosa, Sr. Primeiro-Ministro. É uma geração que exige igualdade, mas é uma geração que, para além de ter essa liberdade, tem também mundo. Habituou-se a viajar, habituou-se a estudar fora, habituou-se a conviver com pessoas de outros países. E por isso sabe muito bem que, para respeitar os direitos, que são direitos evidentes dos homossexuais, para respeitar a não discriminação com a qual eu estou totalmente de acordo, a esmagadora maioria dos países optou por uma solução que não é aquela que o Sr. Primeiro-Ministro aqui traz. Apenas 4 países da União Europeia optaram pela solução que o Sr. Primeiro-Ministro aqui traz e mais de 10 optaram por uma solução diversa. E por isso é que eu lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, quando invoca o argumento da modernidade para a sua proposta, porque é que a sua modernidade é a modernidade menos consensual, a modernidade mais exclusiva, a modernidade que vai até contra aquela que é a maioria da sociedade portuguesa, onde apenas 29% dos cidadãos concordam com o casamento entre pessoas do mesmo sexo.